Queridos irmãos e irmãs, e de modo muito particular, queridas irmãs, nesse retiro anual da vida consagrada feminina, que tem se passado de uma forma assim muito profunda, muito bela e com formações muito importantes que têm marcado a nossa vida consagrada através também dos escritos de Santa Teresa d'Ávila. Essa sede que nos habita e que é só saciável pelo coração de Jesus, pela palavra, é a sede que caracteriza a vida consagrada na nossa comunidade e no mundo inteiro. E queremos honrar essa sede com esse bom retiro, dando todo o espaço para escutar a Deus, para ter esse tempo de intimidade com o Senhor, para refazer as nossas forças e melhor servirmos e amarmos. Quero acolher também com muita alegria todas as irmãs que estão através da Web TV, através do Belogos, em Moçambique, no Canadá, nas casas da Europa, Roma, Portugal, Bélgica e também na nossa última fundação na Ásia. Então, com muita alegria, unidas, podemos viver esse tempo de Lexio. E não só nós, mas todas as pessoas que nos seguem e às quais eu peço orações. Rezem por nós para que sejamos cada vez mais portadoras da palavra de Deus. E hoje, justamente, nosso livro de vida vai falar sobre a fé carismática na palavra de Deus. É o número 149. Jesus obtém do seu Pai tudo aquilo que ele lhe pede. E ele reconhece do lado dos homens onde há fé. Esta fé carismática está sempre agindo no coração de Cristo. São Paulo, vendo a fé do homem que escutava, aplica a autoridade deste carisma de fé. Pela fé carismática é despertada e desencadeia a fé teologal neste homem. Atos 14, 8 a 10, um homem aleijado dos pés estava lá sentado, coxo, desde o seio da sua mãe, sem jamais ter andado. Ele ouvira Paulo falar, e Paulo, fixando nele os homens e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe com voz forte: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele deu um salto e começou a andar. Então, a fé carismática é uma fé que age através de alguém, mas é a fé do coração de Cristo. Isso é muito importante, quer dizer que é o próprio Jesus que vai agir através de alguém que se dispõe a essa escuta carismática para ser portador de uma graça de cura, por uma graça de autoridade espiritual, por uma graça como diz aqui na palavra, de revigoramento. E o número 150 vai agora nos falar da esperança. Então, trabalhamos durante vários dias essa graça da fé, fé teologal, fé carismática, e aqui a fé na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus. Nós, consagrados ao verbo, devemos ter uma forma muito particular, essa fé que a palavra ela tem poder, que ela tem autoridade, que ela produz aquilo que ela diz, e ao mesmo tempo somos chamados a viver essa graça da esperança. É o número 150. Entre a fé, que é o fundamento da vida teologal, e a caridade, que é o cume, está a esperança, um dom da graça infusa do nosso batismo. O mundo está sem esperança, sem Deus. Só podemos falar de esperas humanas transitórias. E a esperança é a confiança do fiel que se confia a Deus. 1 Tessalonicenses 4:13, irmãos, não queremos que ficais tristes como os outros que não têm esperança. E Efésios 2:12, lembrai-vos de que naquele tempo estavam sem Cristo, excluídos da cidadania de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, muito importante essas duas graças, de vermos que no mundo somos confrontados com um mundo que não tem mais esperança, que está desesperançado, sem esperança e justamente muitas vezes apenas preso a esperas humanas, a esperas que são sempre transitórias, a esperas que são sempre efêmeras, muito aquém daquilo que a pessoa tem como sede. O Senhor quer nos dar uma grande graça que é esperar nele, esperar na sua palavra, esperar no seu coração. E justamente a esperança é essa confiança em Deus. Eu espero que Deus vai verdadeiramente agir. E na vida consagrada nós temos que fazer muitos atos de esperança na própria vocação e na vocação dos irmãos, nas nossas missões, nos tantos desafios que nos confrontamos, sermos capazes de ser mulheres de esperança, mulheres que proclamam a graça da esperança.
Atos 4, de 1 a 12, estavam eles falando ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus. Contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram as mãos sobre eles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já era tarde. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus chefes, anciãos e escribas. Estava presente o sumo sacerdote Anás e também Caifás, Jonatas, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los. Com que poder ou por meio de que nome fizestes isso? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, disse: chefes do povo dos anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito de um benefício feito a um enfermo, de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É pelo seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra angular por vós rejeitada, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Muito forte essa passagem, justamente dessa fé na palavra de Deus, nessa fé na autoridade, essa fé no poder da palavra de Deus, no poder da presença de Jesus ressuscitado. Pedro que tinha sido preso, Pedro que tinha experimentado tantos tipos de empecilhos, mas ele proclama, ele é firme na fé e na esperança. E justamente face a tantas acusações, ele não deixa de duvidar no poder da palavra que cura e no poder da palavra que liberta. Debaixo do céu não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Nós, como consagradas ao Verbo, devemos realmente ter muito essa graça de acreditar no poder do Verbo, no poder da palavra de Deus e de anunciá-lo. Salmo 117, celebrai o Senhor porque é bom, porque o seu amor é para sempre. A casa de Israel repita, o seu amor é para sempre. Os que o temem ao Senhor repitam, o seu amor é para sempre. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e isto vem do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. Senhor, dá-nos a salvação, dá-nos a vitória. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós vos bendizemos. O Senhor é Deus e Ele nos ilumina. O seu amor é para sempre. Esse amor irrevogável de Deus, esse amor que é desde sempre para sempre, esse amor que não termina, esse amor que não é incondicional, é o amor que nós experimentamos na vida consagrada. E é esse amor que o mundo precisa de conhecer através das nossas vidas ofertadas. O Senhor, Ele fez maravilhas, Ele é esse instrumento de salvação para toda a humanidade. João 21 a 14, depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar da Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dos seus discípulos. E Simão Pedro lhe disse: vou pescar. E eles lhe disseram: nós vamos também contigo. Saíram e subiram ao barco e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera Jesus, que estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar.
Os outros discípulos que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: trazei aqui alguns peixes que apanhastes. Simão Pedro então subiu ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde comer. Nenhum dos homens ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Muito impressionante essa passagem em que justamente Pedro, o chefe, o responsável, a cabeça que deveria encorajar todos a seguir Jesus ressuscitado, é o primeiro a dizer: vou voltar para a minha vida antiga, vou pescar. Esse vou embora, esse vou pescar, esse vou andar para trás, é algo que às vezes escutamos e que nos surpreende profundamente, porque justamente era uma pessoa que era chamada a ter muita autoridade espiritual, a ter muita fecundidade. O demônio não seduz pessoas que não têm um grande chamado, que não têm uma grande vocação, mas são justamente aqueles que são chamados a ter uma bela autoridade espiritual, uma bela responsabilidade eclesial, uma bela fecundidade, que são tentados. E Pedro, tal como ele tinha autoridade para ajudar as pessoas a seguir a Cristo, agora também tem autoridade para afastar as pessoas de Cristo. Vou pescar, e os outros vão dizer: vamos nós também contigo. Quer dizer, não teve ali nenhum para dizer: não, Pedro, você enlouqueceu, você perdeu o juízo, o que é que aconteceu? Volta para a tua vocação. Não vamos seguir Pedro nesse voltar para a vida carnal. E é aqui que somos chamados, interpelados a perceber que Jesus volta a visitar Pedro com esse gesto muito simples de lhe pedir peixe, e o que o faz lembrar que ele não é chamado a ser pescador de peixe, mas pescador de homens. Que o Senhor possa, nesse tempo pascal, renovar o seu chamado em nossas vidas e nos lembrar que não devemos desistir nem andar para trás, mas sim entrar na profundidade do nosso chamado. Das Catequeses de Jerusalém, uma palavra do século IV: tornaste-vos cristãos no momento em que recebeste o selo do Espírito Santo. Sim, Cristo foi ungido com o óleo espiritual da alegria, isto é, com o Espírito Santo, chamado óleo da alegria, precisamente por ser o autor da alegria espiritual. Nesse tempo pascal somos ungidas com esse óleo da alegria espiritual. E certamente que tudo que temos vivido, tocado, escutado, contemplado do Verbo ao longo desses dias de retiro tem enchido o nosso coração de alegria espiritual. Que sejamos agora capazes de semear essa alegria espiritual no mundo inteiro.